Então, iniciando nossa gravação. Então, nós temos hoje o prazer de receber o professor Marcos Rodrigues da Silva, aqui na nossa disciplina de Ciência, Tecnologia e Inovação, para falar conosco e fazer um bate-papo sobre o último tema da disciplina, que é essa questão do preconceito e também da história da afrodescendente aqui em Santa Catarina. Ele é especialista, é professor da UFSC. Professor, muito bem-vindo, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos e todas e todas também, com o maior carinho possível. Tenho dois rostos aqui que é um prazer conhecê-los, tá, menino? Chamo de meninos, que eu já nem imagino que idade tem esse rostinho, mas não são nem novinhos nem velhinhos, né? Estão no meio termo ali. Somos 20, somos 2.0. Ou já, tão maduro, tão fruta para ser produzido sementes, né? O tema é muito, muito contundente, sabe, pessoal? Eu estou assim, bastante motivado, porque esse mês de novembro foi assim, falando para todos e todas, desde as primeiras séries iniciais até ensino médio, e agora com vocês, ainda mais pelo pessoal do IA, que eu jamais tinha imaginado que um dia ia conversar com vocês. Como as coisas andam muito rápido nesse século XXI, agora estou aqui conversando com quem já domina toda uma outra área da tecnologia avançada, e é muito importante ter vocês conectados, principalmente aqui nesse nosso estado, Catarina. Eu, que não sou catarinense, vou me apresentar um pouquinho mais. Eu venho lá do Piauí, mas só que vim há 45 anos atrás. Eu vim para estudar, me apaixonei pela Ilha da Magia e fiquei, mas também andei pelo mundo aí, por várias circunstâncias de viagem, estudos, pesquisa. E agora estou aqui também na Cressol Base Diversidades. Olha o nome, hein? Cressol Base Diversidades. Em Santa Catarina já é polêmico. Não é só Cressol, que é uma cooperativa de crédito solidário, e cultural e social. Também trabalha com as diversidades. E esse é um tema que nos ajuda a completar o que nós vamos refletir, porque são as dinâmicas que atingem a diversidade da identidade étnico-cultural e racial nesse nosso Estado, que nesse momento passa por uma demanda politicamente muito conflituosa, dados assim muito assustadores. E para isso, então, eu deveria ter uma planilha, uma imagem, mas eu prefiro conversar com vocês em pontos, em pelo menos 5 ou 6 pontos que são assim, cruciais para o momento atual, a gente perceber. Primeiro, onde vocês estão. Vocês estão ali no território de Rio do Sul, e há exatamente 3 meses atrás eu estive aí, numa pesquisa, trabalhando no Centro Cultural do município, sobre a área cultural, sobre relações étnico-raciais para a juventude do ensino, nas primeiras séries, no 9º, 8º e 1º ano do ensino médio. E foi muito importante, foi um momento assim, de interação com os estudantes sobre a questão étnico-cultural. E isso ajudou muito a interagir. Jovens assim dinâmicos de Rio do Sul, que já conheço há muitos anos, porém, não é só Rio do Sul que está com essa pauta, e isso é muito importante, mas eu gostaria de acentuar com vocês um estudo, uma reflexão sobre a presença da diversidade étnica, com ênfase nos povos afro-ameríndios, especificamente, porque esses são, digamos assim, são os chamados povos originários, não são os povos indígenas, como vocês bem devem saber. Aí na região de vocês tem 3 povos originários, os povos indígenas, os Laclona-Choclen, os Caigangues e os Guaranis. E isto é muito importante que a gente traga para dentro das nossas pesquisas, nossos estudos, vocês que já estão em final de carreira do ensino médio e indo já para universidades com os temas, e principalmente da inteligência artificial, que é uma área assim avançadíssima nessa descoberta de novos rumos de conhecimento literário, de combinar estudos, ter muita presença. Vocês vão contribuir muito. Eu quero já colocar a responsabilidade nas costas de vocês, porque é uma novidade que a gente também tem que ser mais preciso. Quanto mais preciso, melhor. Quanto mais presente esses povos estarem nos nossos estudos. Estou falando isso porque eu tenho tido pela mão várias teses de doutorado
não sei por que não descobre para ir para as bancas, né? Então, a gente toma aqui na UFSC, na área de História e Africanidades, e também na área de Educação e Relações Étnico-Raciais, na UDESC, onde eu também tenho um assento de análise, no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e também na relação com a América Central, Caribe, onde eu também tenho conexão lá com as universidades de Costa Rica, Panamá, Colômbia, Cuba e também Guatemala. E isso nos ajuda, pelo menos, a chegar a um ponto comum. O racismo estrutural e social contaminou todo o nosso continente, tanto acima da linha do Equador como abaixo. E o Brasil é um dos ambientes mais, diria assim, onde a permissividade, onde as agressões estão muito mais fortes, eloquentes, o racismo estrutural muito mais direto. E isso aqui não é porque sou homem negro, não. É porque nós negros somos hoje a cor da bala, né? A bala mata 95% das mortes hoje. A bala tem cor, ela é preta e ela vai na cabeça. Antigamente, há uns 10 anos atrás, se atirava nas pernas, né? Hoje não, é só na cabeça, o que é muito grave, muito grave. Bom, voltando para dentro do nosso território, e vocês aí são privilegiados, vocês estão no Vale Europeu, né? O Vale Europeu deveria não ter problema, mas é aí que vai ter mais, considerando que também a Europa é onde estão os maiores problemas de um racismo estrutural, e inclusive determinando que nós não podemos mais, nós, pretos e pretas, homossexuais, lésbicas, trans, bissexuais, já tem diria assim, combinado diplomático de que esse público não tem que ir mais para a Europa, né? Itália, Alemanha, Portugal está entrando na mesma combinação, Bélgica, e aqui no nosso país, e aqui onde eu estou, aqui onde eu moro, que é Florianópolis, absurdamente, temos agora um escritório de recepção dos povos que são considerados não bem-vindos. Vocês devem estar sabendo que em Floripa agora, se desce na rodoviária, vocês acho que não vão ter problema, não. Vocês têm um semblante de que não são perigosos, né? Mas desceu com uma malinha escorrada, com uma roupa, um chinelo havaiano, você é barrado ali na rodoviária de Floripa. E a pergunta básica é: você tem parente aqui? Você tem direção onde tu vai? Você tem a passagem de volta? Coisa que parece até Interpol, né? Você chegou ali. Isso é uma determinação que agora está sendo contestada, obviamente, não durou nem 15 dias, mas isso é só o começo para chegar no Vale Europeu, tá? Para vocês também dizer, aqui tudo acontece aqui conosco. O Vale Europeu é um modelo de excelência, mas é o Estado. Nós agora vamos ter, nos próximos dias, em Chapecó, a inauguração do primeiro, vocês devem estar sabendo, né, anunciado pelo prefeito de Chapecó, o primeiro carburão idêntico àqueles que tem no Rio de Janeiro, aqueles comboio preto, horrível, lotado de policiais, que tem um buraquinho cheio de revólver apontando, vai entrar nas comunidades de Chapecó. Olha o absurdo que nós estamos chegando. Aquele famoso caveirão? Caveirão, eu estava tentando lembrar, eu ia falar de Rebecão, mas Rebecão é aquele que arrasta as mortes. Né? Exatamente. Nossa, isso é do BOP lá de São Paulo e Sim. do Rio também. Fábio, se você lembra, eu fui um dos que trabalhei um bom tempo. Os meninos aqui ainda estavam no projeto de pai e mãe, nem tinham nascido ainda. Eu participei um bom tempo na Baixada Fluminense, em Caxias, Nova Iguaçu, Norte 15, quando tinha o rabecão para pegar o público, o Esquadrão da Morte fazia a limpeza. Matava-se 10, 15 pessoas e o rebecão vinha e pegava os corpos. Agora tem esse outro, né, o caveirão. O caveirão é pior. O caveirão é armado, saindo para enfrentar o que eles agora não chamam mais de favelas, as comunidades. O Chapecó vai ser agraciado com um rabecão. Né? Anunciado pelo prefeito nesse fim de semana, com todas as honras de que ali não vai ter mais miliantes e nem ladrões. Olha onde chegamos. Chapecó. Não é no Vale Europeu. Por favor, não vamos começar também a acusar todo o Vale Europeu. Né? Isso aí está lá no extremo oeste, e quem vai pagar o preço maior ali são os haitianos, venezuelanos,
né? O povo negro lá é um índice um pouco abaixo do todo do território catarinense. Então, para tu ver o que... eu estou só vindo por fora, comendo um mingau pelas bordas, para a gente chegar até o Vale Europeu. Daí a gente anda um pouco mais, vem para o Vale do Rio do Peixe, que é de Joaçaba, Caçador. Estou dando um nome assim para vocês, que depois vocês vão lá no IA e digita, vai aparecer todos os municípios ali, que é importante estudar isso aí. Vocês que estão nesse campo, é o que nós chamamos, na nomenclatura da antropologia cultural, de racismo estrutural. O racismo estrutural ele tem essas nuances, né? Essas nuances e é estrutural e institucional. Quer dizer, não é apenas eu sou racista, é o Estado de Direito que determina. Então, o primeiro item que eu quero destacar é isso. Temos em Santa Catarina um racismo estrutural. Isso não é só nem aí no Vale Europeu, nem lá no Vale do Rio do Peixe, nem lá no oeste e no extremo oeste, aqui na região sul também, aqui na região da Grande Florianópolis, da metropolitana, como na região do litorânea ali como chama ali, Balneário Camboriú, e no norte, Joinville. Joinville é uma das cidades que pouco aparece na imprensa, mas é onde tem a maior população do estado, né, de população habitacional, e também a maior população de populações da diversidade, muitas pessoas negras, indígenas, caboclas, que vêm da região acima de vocês, passando a serra, chegando ali de Lages, Campos Novos, Lebon Regis, Matos Costas. Muitas famílias migraram para essa região do norte. Isso eu estou falando da década de 60, 70, teve um processo migratório muito grande, e criaram raízes em Joinville por causa da produção da madeireira, né? Foi muito forte esse movimento. Um pouco foi para lá, outro pouco veio aqui para Florianópolis, e é bom que vocês tenham essa noção, porque nós temos aqui perto da penitenciária em Florianópolis, o Morro da Penitenciária. O Morro da Penitenciária é formado por pessoas que vieram da região aí onde tinha o sassafrás, que é uma madeira que estava aí na ilha, naquela ilha onde está a Uniaselv hoje. Alguém de vocês vai estudar na Uniaselv? Será? Não está na sua linha pois a Uniaselv era um ambiente onde tinha madeiras. Era uma ilha onde tinha sassafrás. E, de repente, intencionalmente, um grupo de empresários se juntou ao sistema CAF e expulsou o povo que estava dentro ali, que eram negros e negras, juntaram a ilha com a base do centro, ali perto da catedral, aquela região onde está a Uniaselv hoje. Ah, não, é a Unidav, professor. A Uniaselv, eu estava me tentando... É lá na BR. Exato, é a Unidav. Estou procurando a ilha da Uniaselv, mas... Eu Desculpa. Sei que agora retiraram, bem na linha da Uniaselv, retiraram uma ilha de sedimentos no meio do também rio, mais uma. Mas era uma enchente. Ela não existia antigamente. Sério? A vida acumulou, né? Olha, um volume gigantesco de terra que foi tirado para desassorear o rio. Essa não me contaram essa história ainda, não sabia. Mais uma novidade. A da Defesa Civil foi a última grande obra da Defesa Civil em Rio do Sul. A última grande obra é ótima. Mas essa da Unibav, né? Unidav, tudo. Só a Uniplac que diferencia um pouco mais. A Uniesc também. Mas, então, a Unidav... A Unidav, onde era a antiga serraria. A Unidav era onde tinha serraria, né? Onde fazia... A serraria foi embora, deixou as casas para os operários que não tiveram condições de ir para o centro-oeste, para onde eles levaram ela. Isso, e ali tinha a sobra dessas... É interessante ver esse detalhe, porque aí começa o racismo nessa região de vocês, o racismo estrutural mesmo, violento, porque as casas, na verdade, na época se chamava, era um favelamento, porque era o resto de sassafrás, né? Madeiras mal recortadas, que iam se juntando, e fizeram ali uma comunidade. Os casqueiros, a beirada da coisa era usada para... Que eles chamavam de sassafrás, né? A casca da madeira. E esse bloco aí chegou a um ponto que os empresários, vocês querem aprofundar mais esse estudo, vai no Museu de Rio do Sul, tem fotos muito interessantes, está ali registrado. Procura lá pelo professor Rodrigo ou pela professora Kátia,
e os dois já estão com doutorados. Sim, a Kátia do museu, a Kátia Dagnoni e o Rodrigo Isso, Marco. e o Rodrigo, que eu participei da última banca dele, doutorado, faz uns 2, 3 meses atrás. Isso, ele até mandou a tese para gente. É um estudo muito interessante, muito, muito pé no chão de vocês. E a Kátia também fez um excelente estudo. Os dois foram, não sei se posso chamar de meus alunos, mas foram quem eu influenciei muito na pesquisa, e eles viraram esse baluarte e falaram: vocês estão no museu, por favor, o museu não é para guardar coisas antigas, coisas presentes. E lá, a memória viva. Lá em cima, no teto no subsolo, não, no solo, lá em cima, no sótão, lá tinha materiais guardados, envelopados, assim, praticamente para ninguém ver, né? E eles foram lá e, como rato de igreja, mexeram nisso ali. E é interessantíssimo para vocês, jovens, buscar essas informações, porque isso desmonta essa leitura da branquitude no Rio do Sul, a branquitude empresarial. O que fizeram com aquelas famílias negras e negros ali da ilha? Jogaram na divisa de Rio do Sul com Londres, e uma parte delas foi lá para o Morro da Boa Vista, onde vocês estão. Aquele morro íngreme, né? Que é terrível subir a pé aquilo ali, mas é fantástico. Vai lá em cima e lá você encontra o povo preto que estava ali. Sim, inclusive tinha um colega meu que já jogava futebol junto, o Osmair dos Santos, conhecido como Mani. Meu colega de 78 até 81. E depois o Gerson, que era jogador de basquete no Rui Barbosa, né? A gente era a dupla lá ele fazia a alarmação e eu era o pivô, né? E o apelido, cada um tinha um apelido. O meu era Padre, o dele era Sabonete. Por quê? Porque ele vinha assim super devagar, assim, daí ele dava uma girada assim no meio do pessoal e arremessava lá. Se ele não fizesse direto, eu pegava o rebote e completava, né? Mas ele era sabonete, que era liso que nem um sabonete. É interessante também vocês que... Agora eu vou falar para os teus meninos aí, teus rapazes e moças. Tem moças nesse estudo, não só tem vocês, rapazes. Não, é da ciência da computação. Então, a predominantemente masculina o público. Sério? Cadê a mulherada? Cada turma tem assim, tipo, 38, 39, 30, tem uma que tem 37 rapazes que entraram, e 3 meninas, e daí a outra tem uma, tem 2, tem uma que não tem nenhuma. Pegou a virose da engenharia civil, da engenharia eletrônica. É verdade. Isso é um vírus perigoso, a gente tem que equacionar isso aí. Mas o que eu quero dizer? Primeira coisa, vocês têm que consultar isso, porque vocês vão demolir muitos mitos de que Rio do Sul é uma cidade constituída por 2 ou 3 etnias apenas, a italiana, um pouco de alemãs e um pouco da miscigenação entre ambas. E isso não é fidedigno, isso não tem base de sustentação. Rio do Sul, ainda mais agora, se você vai ali entre Agronômica e Rio do Sul, você tem vilas, tem uma vila em frente àquela famosa fábrica de frangos ali, como é que chama? Bem na BR. Pamplona Alimentos. A Pamplona. Mas é porco. É porco aquilo ali? Porco e suínos, né, no caso. Suínos e bovinos. Ali. E bovinos. Ali você vai do lado direito, tem uma comunidade gigantesca de haitianos ali. E do lado... e na verdade, se não fossem os haitianos e os venezuelanos, tanto a metalúrgica, o Sulense, que está na mesma linha, só que em cima do morro, e o Pamplona, eles estariam praticamente sem mão de obra. Eu tenho falado muito, quando me dão a oportunidade, lá em Chapecó, que a BRF, ela se 5 minutos que a área de produção de frangos parar, quebra a BRF. Né? O sistema, porque a produção de frangos está toda na mão dos haitianos, das mulheres haitianas em Chapecó. Assim também acontece em Concórdia. Aí também em Agronômica a mesma coisa. E por esse sistema. Então veja como... E não acontece, por que não acontece com esses povos migratórios? Né? Porque eles vieram para cá no sonho do real equiparado ao dólar. E foram exatamente jogados aí, porque eles não são considerados como pessoas
bem-vindas agora, e para vocês estudantes que têm um olhar clínico, observe bem que o haitiano nunca anda sozinho no Rio do Sul, sempre com mais uma pessoa. Por que será isso? Isso é uma pergunta que deve ser feita. Por que eles não andam em blocos, acima de 2 pessoas, nem abaixo de 1, sempre em 2? Porque o preconceito é fatal. E eles, como eles têm a língua do crioulo e o francês, e o venezuelano tem também o inglês, além do espanhol, eles se comunicam e vão para a linha da sobrevivência, principalmente quando a PM aparece, né? Porque eles têm que ter isso. É um sistema, né? Quero dizer para vocês, eu já passei por esse tipo de resistência na África do Sul, né? Quando tinha um apartheid mais violento. E é um sistema de resistência de um povo totalmente excluído. É melhor estar em 2, e lá a gente fazia na África do Sul, participei várias vezes, da famosa encontro da resistência debaixo de um tronco de árvore. Durava 3 minutos apenas, só 3 minutos. Eu dizia, olha, vamos se unir aqui, 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 porque Mandela está ali, nós temos que fazer isso, e já saía, cada um para um canto, porque vinha lá os truculentos, né, africaners, para descer o cacete em nós. Né? Então a gente tinha que. Claro que em mim não batia porque eu sou brasileiro, né? Então tinha um passaporte, que eles não queriam criar uma crise diplomática, mas nos africanos o pau comia, né? Então eles tinham que se separar rapidamente. Aqui em Rio do Sul, aqui em Blumenau mais ainda. Blumenau, eu tive a semana retrasada, fazendo uma conferência na FURB, e pedi segurança. Absurdo, né? Eu dei aula há 17 anos na FURB, e em 2017 eu tive que sair, por uma ameaça muito, muito sutil. Uma célula de skinheads, vocês devem dominar bem o que significa isso, né? São os famosos racistas alemães. Supremacia branca, né? E eles mandaram um recado para mim em sala de aula. Eu tinha 2 dias para cair fora de Blumenau, porque a minha sala estava regada de trans, bissexual, pastores. Eu estava dando um curso de ciência das religiões, e um pastor só. Então, esse era meu time, e mais um engenheiro, um estudante de engenharia. Fui ameaçado de morte em Blumenau, sutilmente. Levei papelzinho para o reitor, Natal, reitor na época, e fui aconselhado a voltar para Florianópolis. Então, toda vez que eu sou convidado a ir à FURB, eu sempre peço segurança, porque eu não confio. E essa célula ainda está dentro do direito. Tem célula na engenharia, tem célula na engenharia elétrica, e você não os acha, porque eles são muito sutis, né? Meu medo deles, não tenho medo deles, tenho medo do soco inglês, das pancadas que eles batem, porque eles querem nos destruir. Então, isso está no Vale Europeu. O que eu chamo isso aí? Ponto 2, é a implementação que nós vamos fazer de políticas públicas efetivas contra esse racismo. É o segundo tema que eu queria abordar com vocês. Nós temos no Brasil essas políticas em andamento, mas só que, gente, é muito grave. A primeira política depois eu vou até trazer de volta, mas é a introdução no currículo de vocês, e vou perguntar para vocês qual é essa introdução da área, da temática da Lei 10.639. Vocês conhecem, meninos? Já ouviram falar? Pelo número, não sei. É bem do comecinho da disciplina, quando eu falei para vocês lá na primeira aula. Essa e mais algumas leis. Vou acrescentar mais uma, Lei 11.645. Só para quebrar a cabeça de vocês, vocês são muito inteligentes. Procura aí, galera. Procura aí, que é mais fácil. A Lei 10.639 foi assinada em março de 2003, no primeiro governo Lula. Não foi porque ele quis, foi por pressão de mais de 20 anos debatendo, lá com o Fernando Henrique, antes com o Sarney, né? E não passava. Quando chegou no governo Lula 1, nós estávamos bem articulados, foi criada uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e aí então a gente foi para cima da Casa Civil, né? Logo no início do governo, e pautamos o racismo estrutural, e a eliminação dele não passa por polícia na rua, passa por educação e formação da história da África e africanidades. E isso tem que ir para o currículo.
Porque não é vocês que têm a culpabilidade de não saber, é ter o conhecimento histórico. Vocês podem fazer as contas rapidinho aí, quantos anos que a gente saiu da abolição da escravatura? 138 anos, se não me engano, não mais que isso. Posso estar errado, um ou dois 12, dígitos. 12 mais 25 dá 137, professor. 138 Pronto. em maio do ano que vem, o senhor está certo. Errei por um tostãozinho só. Não, mas é que faltam só alguns meses. Veja bem, é 1 século e 38 anos. É nada. E vou dizer para você como que isso nada aconteceu, que a gente tem um marco legal em execução e que facilita para vocês, meninos, a questão de que existe trabalho escravo análogo à escravidão hoje, uma lei no nosso Brasil. Então significa que não acabou a escravidão. Agora, em vez de chamar escravidão oficial, se chama análogo. É terrível isso aí. Né? Você tem, e aí na região de vocês, posso dizer com todas as segurança, vocês entram ali e vão para Ituporanga, a área da cebola, é a área que tem mais denúncia de trabalho análogo à escravidão na hora da colheita da cebola. Embuia é uma das cidades que tem mais presença de trabalho análogo à escravidão. Sim, não, Né? são pessoas que agenciam, essas é que fazem a coisa. É. E daí Eles recebem o pessoal, aí o sim, agricultor contrata, paga para esse agenciador e ele não paga as pessoas e bota as pessoas numa situação. é gritante, é miséria pura, é morar no barraco, né, Uhum. sem nenhum contrato de E serviço, isso nada. já teve alguns casos do cara ainda receber o dinheiro e desaparecer e deixar os trabalhadores na mão. Eu sei de uma pessoa que. E todos esses meninos, rapazes, né, a maioria são jovens, da idade de vocês, um pouquinho mais, no máximo chega até 27 anos, não passa disso. São jovens que estão ali na região centro-nordeste, né, no Baixo Sul da Bahia, na região do centro da Bahia. Muitas vezes eles vêm, fazem a safra da cebola eles migram para o alho ali no meio oeste, do Isso, alho eles migram para maçã. exatamente, vão lá para São Joaquim, naquela região ali. Eu sei, eu estive à frente da Diretoria de Organização, Controle e Avaliação Então, da Secretaria de Educação e os alunos eles iam transferindo as matrículas, eles estudavam num colégio aqui por 2, 3 meses, porque eles vinham acompanhando os pais, daí eles iam ali para a região de Curitibanos, Frei Rogério, etc. Tal, e depois eles iam para São Joaquim, ou lá para Videira, Fraiburgo ali. Então, nós tivemos que fazer um processo facilitado de transferência, porque a transferência regular ela era muito morosa e perdia informação. Nossa, veja, tudo isso não era de desconhecimento da estrutura de governo. Eu fui convidado como consultor da Base Comum Curricular em 2017, que foi feito aqui com mais de 700 professores, e foi rasgado agora nesse governo, rasgaram tudo, mais de 2.000 páginas. Eu fui assessor, consultor do item Relações Étnico-Raciais em Santa Catarina. E para o ensino médio, eu trabalhei o tema Juventudes com os professores. Esse governo, exaltado como governo que tem que estar aplicando a maior justiça possível social, é mentira. Acabou de fazer uma nova redação, muito frágil, muito excludente, e você não tem com o que dizer, porque quem foi chamado, eu fui excluído, obviamente, não ia me chamar. Também não ia aceitar. Mas o fato é que eles excluíram todo aquele trabalho feito por mais de 750 professores do estado todo. E criou-se uns documentos que agora, se vocês quiserem acessar, vocês não acessam, porque foi deletado lá no arquivo. Os anteriores. É o que a gente participou. Não tem mais. Você não, eu tenho o texto produzido em gráfica, né? Mas em PDF você não encontra mais. Quer dizer, posso passar para vocês que eu tenho PDF. Tem professores aí da geração Fábio e companhia que guardaram lá, né? Mas na Secretaria de Estado não tem mais. Por quê? Porque isso aí é um trabalho excelente. Se vocês pegarem mais um dado aqui, ficar só nas relações das políticas públicas efetivas, o mapa do censo 2010 de Santa Catarina, a grande surpresa desse mapa, se você, Fábio, quiser, eu posso mandar para ti esse mapa. Por favor.
porque ele é assim, surpreendente o volume de presença negra em todos os. Naquela época nós tínhamos, em 2010, a Secretaria Regional. As SDRs. As SDR. Então, o que o IBGE fez? Ele dividiu pelas SDR, pelas 27, acho que era 27 SDRs, quanto era o pessoal de pretos e pretas. E não falava de pardos, era só pretos e pretas. Os pardos ficaram fora, porque naquela época não tinha declaração, autodeclaração. Né? Era só o censor que ia lá, olhava para o meu nariz e dizia, esse aqui é preto, esse aqui é pardo. E pardo ficava fora. Né? Então, só um exemplo, Xanxerê, se a gente olha para o oeste, Xanxerê, bom, está cheio de italianos vênitos, né? 27% da população em 2010 eram de pretos e pretas. Quando eu dava o curso, fazia a formação do pessoal de educação ali em Florianópolis, pela sede, na área de relações étnico-raciais, os professores ficavam pasmos, né? Porque a invisibilidade era tão grande, exatamente por negar esse público, sabe? Que ano você estava lá à frente disso, professor? 2017, 2018, depois tá. veio... Aí não, depois eu estive lá entre 2007 e 2010. Oh, então, está muito cedo ainda. Governo Luiz Henrique, né, da Silveira. Isso. Exato. Mas é interessante porque isso, para vocês jovens que estão entrando nesse novo contexto do século XXI, com iniciação de inteligência artificial, muitas dessas informações que eu estou passando para vocês já não estão presentes nos registros oficiais, institucionais, porque foram deletados. Tanto no desgoverno nacional, do presidente anterior, e nem a dele, da gestão da educação, como nesse governo aqui do Estado, que criou uma nova dimensão de leitura, falando de nós e de outros povos originários, mas na perspectiva de que são povos que não estão, diria assim, dentro do sistema. Eles têm que ser introduzidos de novo. Olha, não precisa. Tanto que agora o presidente da República acabou de aprovar semana passada e já sancionou uma universidade dos povos originários. E nós já temos universidades de intercâmbio sul-sul com a África, né, que os povos lusofônicos, portugueses, povos africanos, lusofônicos, que temos 3 campos no Brasil de estudos recíprocos. Bom, esse é um primeiro ponto assim, que a gente deve levar muito em conta e fazer com que todo esse material possa, de novo, ser presente na nossa história. Né? Outro ponto interessante que eu queria colocar para vocês é esse marco legal, Lei 10.639 e Lei 11.645, tem um problema mais agravante ainda. Vocês nem imaginam. Nós não temos professores habilitados na academia para dar esse curso para vocês. 19 anos passados já. A academia, que é lá, UFSC, que é FURB, que é tudo sistema CAF, e não tem esse conteúdo. Tem na história apenas 40, 50 horas aula de história. História do continente africano, mas história da presença diaspórica, que é a palavra-chave desse debate, da diáspora africana, não temos. Então, se eu perguntar para vocês hoje quais são os povos que vieram nos chamados navios negreiros, é silêncio de cemitério, né? Ninguém sabe, porque não está registrado. Não, e também tem o caso do Rui Barbosa, que para não ter contestação, de ter que indenizar os fazendeiros, mandou queimar tudo. Também tem isso aí, e que tem pessoa, Fábio, que contesta esse tipo de afirmação, que não fez isso não. Isso aí é invenção da academia, invenção de professores revoltados. Né? Só que você vai no Museu do Rio de Janeiro e lá está um registro escrito de próprio punho do senhor ministro. Né? Ele era ministro interino da Fazenda, eu acho que era. Exatamente. Ele é pautando. E tem uma coisa, só por curiosidade de vocês, já que estamos nessa... desculpe, derramar tantas coisas na cabecinha de vocês, ainda faltam alguns pontos ainda, nem comecei a falar ainda não. Mas é importante que vocês saibam que esse tema é um tema que não pode ficar assim, o Vale Europeu é racista. É pouco. O Vale Europeu tem que resistir com uma luta é pouco. Nós temos que entender o que é o Vale Europeu na sua contundência de formação de povos. Isso é que é importante. Para vocês que estão no IA,
fazer essa investigação por dentro do corpo chamado Por que Vale Europeu? Quem é que institui essa lei que faz apenas 2 anos que ela está em vigor, de legitimar o território, e quem fez isso, que intencionalidade tinha? Aí volta atrás. Fora a reinvenção do... Depois, em Florianópolis foi apagado a colonização alemã praticamente, e virou o homem açoriano no pós-guerra. Ou seja, os governantes têm muito essa habilidade de suprimir a história quando eles querem e elevar quando eles querem. Eu peço desculpa assim que se alguém que se opõe ao que eu estou falando vai dizer assim, não, mas isso é um problema, porque nós não somos nem preto, nem branco, nem indígena, nós somos raça humana. Essa é a grande falácia do discurso do dominador. Ele não quer ser identificado como também um estrangeiro. Não existe descendência, existem sim imigrantes. Descendência é uma coisa mais profunda. E tem muita gente aqui nesse estado, e a maioria dizendo, eu sou italiano. Mentira! É mentira epistemológica. O que quer dizer isso? A área do conhecimento dessa pessoa é tão frágil, e primeiro que Itália não é apenas um estado, de diversas etnias, Vêneto, Bergamasco, siciliano, né? Tem ali culturas de todos os ambientes da Europa anglo-saxônica. Aí formou-se o Estado romano, um Estado que virou um Estado da língua oficial italiana. Só que italiano não existe língua, existem dialetos que viraram depois línguas oficiais. Olha a confusão que é isso. Quando chega aqui na diáspora, e eles vieram para cá com certas vantagens, né, que é a lei de terra, vocês devem saber, né? Eles não vieram aqui como escravos, eles vieram com uma lei que dava a eles a sustentabilidade de ter direito à terra, né, para uso e fruto, uso e fruto depois. Para uso, vocês podem também digitar aí vocês que são ligeiros dos dedos, né? Digitam a lei de terra, vocês vão receber aí no teu IA a lei de terra e vão perceber que esses descendentes do território italiano não vieram ricos, vieram numa miséria desgraçada. Não, eu sei, o meu bisavô é um desses. O Império Austro-Húngaro expulsou do Tirol até chegar nas portas de Veneza. Eita! E eles perderam, porque primeiro que eles não eram dono da terra, eles eram vassalos de um nobre. Perfeito. Né? E aí foram expulsos da terra, porque o território foi dominado, e o que acontecia? O Império Austro-Húngaro, ela colocava gente deles no lugar. E aí, Verona e Veneza e Milão virou uma bagunça. Os refrigerados da Síria tinham uma guerra, fugiram. O governo brasileiro estava com as portas abertas, precisando de gente. Sim. E aí veio de tudo quanto é jeito. Veio para cá, Santa Catarina, e teve uns casos mais graves, que eles vieram, principalmente relatos aí do professor Jubini, aqueles ganharam terra. Lá como é o nome daquela, no Espírito Santo, eles roubaram os passaportes do pessoal e colocaram para trabalhar nas fazendas, ganhando um salário de miséria e a comida. O salário já era pouco, ele descontava a comida e alojamento, sobrava nada. É verdade. E é interessante essa tua colocação, Fábio, porque eu vou sempre dirigir vocês com pesquisa, porque vocês são ligeiros. Vai lá e pega as imagens no YouTube, no Google, imagens dos primeiros italianos nos portos de Santos, quando desciam do navio. Olha a imagem e veja a face, né, a face das são pessoas. Refugiados de guerra, na prática. E quem é que é o líder? É sempre um homem de chapelão, sentado no banquinho. Era o único que tinha um assento. É interessante estudar aquilo ali, porque quando eu faço conferências assim, para o pessoal, somente os italianos ali da região oeste, e às vezes, agora não pergunto mais, porque as coisas mudaram bastante, né? Mas os professores faziam muito disso. Vamos analisar essa foto. Que povo é esse? Né? O povo majoritário que veio para o oeste eram os vênetos, porque era o povo que mexia com a agricultura. Não vieram ali os sicilianos. Você não vê sicilianos no oeste, nem no meio oeste, nem aqui na região do mar. Sicilianos vieram para São Paulo. Sim. Por isso, você vai encontrar em São Paulo o bairro do Bexiga,
do Bexiga. O bairro do Bexiga são dos sicilianos. Aí vai aparecer a tal do imaginário da pizza, né? Na verdade, a pizza não tem nada a ver com a Itália. A pizza é uma reconstrução da originalidade de São Paulo e, por incrível que pareça, ela está situada na rua 13 de Maio, no Bexiga. Olha bem, 13 de Maio. 13 de Maio relembra o quê? Libertação dos escravos. Do outro lado da rua, na mesma rua, está os povos negros que vieram do processo libertário. Mas os italianos que estavam ali, eles vieram com um problema gravíssimo. Eles estavam com a febre da bexiga, da bexiga. O bairro chama Bexiga. E eles estavam com febre da bexiga, que é a febre da varíola. Ninguém conta isso para esses danados, esses italianos, sabe? Ignoram isso. E ali tem o Vale do Engabaú, um dia que vocês forem a São Paulo, estudem isso aí. Agora, no Museu de São Paulo, vocês vão encontrar toda essa história, que os italianos chegaram aqui empesteados, morriam que nem passarinho, com veneno do agrotóxico. Terrivelmente, era uma peste violenta que estava na Europa. E veio aqui e contaminou também. O que contaminou, por exemplo, o nosso companheiro Zumbi de Palmares, que celebramos agora, foi a bexiga, foi a febre da bexiga. O senhor, aquele que está lá no centro da praça Getúlio Vargas, em Chapecó, né? Aquele monstro que está lá, é o capitão do mato lá, agora me foge o nome. Ele, para poder eliminar o quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, que eram 8 quilombos, ele pegou o vírus da varíola, contaminou as roupas e mandou os biscateiros ir lá entregar para os quilombolas. Foi assim que destruíram a resistência de um grande quilombo, o quilombo de Palmares, que era Gangazumba, Cotirene, Dandara, Zumbi, né, e vários outros que eram um ajuntamento de povos pobres, brancos, biscateiros e mais os pretos fugidos, porque não tinha identidade, ali da área da zona da mata do Recife. Para eliminar aquilo lá só foi um jeito, contaminar eles de varíola. Ninguém conta essa droga, sabe? A gente pensa, não, foram os portugueses que foram lá e mataram, né, desquartejaram o Zumbi, colocaram o corpo dele na praça de Recife. Sim, fizeram isso. Mas antes usaram do artifício que os italianos trouxeram na sua miserabilidade. Né? Isso é um cenário interessante, porque isso só se aprende, meninos, estudando história da África e africanidade. Pois é, professor, agora falando justamente, né, dessa parte a captura desses negros na África. O Zumbi era um príncipe de uma tribo. Como é que isso se acontecia lá? Os portugueses é que invadiam lá dentro, capturavam? Como é que era esse processo? Professor? Vamos lá, então. Primeira coisa, se vocês pudessem, né, e podem, fazer uma viagem a Senegal, ousadia, né, mas dá para fazer sim, tá? Vai até Dakar, em Dakar vocês pegam um pequeno barco e vai até a Ilha de Bora, mas dá para fazer também pela internet. Né? Ilha de Bora. A Ilha de Bora, vocês vão encontrar Casa de los Escravos, em francês, Casa dos Escravos de francês em escravos. Ali vocês vão encontrar um grande centro de aprisionamento de escravos. Eles não ficavam na capital Dakar. Chegando nessa casa, vocês vão ver pela foto, tinha em cima onde ficavam os traficantes de peças, porque escravo não era gente, eram peças, e embaixo ficavam os ambientes de aprisionamento para os elefantes, para os homens e as mulheres. Tá, em espanhol. Uhum. E tem uma porta, assim, nunca a porta que dá de fato para o mar, o Atlântico. Ali encostava o navio negreiro. E ele embarcava o pessoal? Ali embarcava só os homens, até o século XVI, XVII. Só do século XVII em diante que as mulheres começam a vir, porque teve a lei de Bill Aberdeen, que foi a proibição dos escravos, lei inglesa, lei de Bill Aberdeen, em 1700 e alguma coisita lá. E com essa lei, então, os capitães de mato aqui, os fazendeiros aqui do Brasil, tiveram que criar a reprodução de escravos.
que foi um outro sistema muito violento, né? Estupro de mulheres para nascer crianças e depois se tornarem escravos. Foram mais 100 anos. Sim, Mais 100 eu anos. li uma história de um homem que ele era bem forte, então ele não era tratado Sim. como escravo, ele era preso pelos pés lá, e o Uhum. pessoal enfileirava As mulheres, as né? mulheres para que ele fizesse o ato Inseminação. sexual para gerar É, escravos fortes. Então, eles escolhiam as mulheres mais fortes. Olha, perfeito. é uma coisa terrível. Parece o pessoal selecionando o gado, literalmente. Exatamente. Isto aí, olha, é uma coisa que está presente de forma constante, né, na história, que são os reprodutores, né, chamados reprodutores. Eu sei que o livro de memórias dele falava que ele tinha 149 filhos. É o mínimo, né? Também ele era, como nós aí no interior aqui de Santa Catarina temos os touros, agora é inseminação, né? É artificial, né? Mas antes tínhamos os belos touros que ficavam à disposição das vacas. E assim era o discurso, porque o corpo humano, que nós chamamos de corpo humano, eram as peças das mulheres. E como é que se transformar essas peças em produção financeira? Injetando um touro para fazer. O touro era um homem negro. É assim, friamente, sabe? Eu gosto muito, é duro falar isso, mas foi assim que eles foram tratados. Né? Então, para nós tornarmos pessoas com identidade, só a partir de 1936. Sim, Agora há pouco. isso. E teve um papel aí forte das diferentes religiões, Sim. pintando a pessoa da África como uma pessoa sem alma, que teria que abraçar determinadas fés, né? Tanto é que eu sei É, de vários colegas aqui que daí me explicaram, olha, Fábio, apareceu, tipo, Nossa Senhora da Luz é Emanjá, São Jorge é Ogum. Ogum, Eu posso estar falando errado, mas eu não. São Jorge Ogum. Isso. As divindades que já existiam, a religiosidade da África foi praticamente apagada, e para que eles pudessem cultuar, eles tiveram que embranquecer Inhaçã é Santa Bárbara. Eu lembro porque a gente visitou a usina aqui, e a Sim. Santa Bárbara é a santa dos Ah, é? mineiros e dos relâmpagos. Então o pessoal ainda disse: ó, a gente tem uma capela aqui em homenagem a Santa Bárbara, porque aqui a gente tem raio e ó, dentro de uma mina ainda, a usina. Não sei se vocês acompanharam, semana passada, acho que foi quinta ou sexta-feira, apareceu uma grande Yaya de Candomblé aí, no Rio do Sul, que foi candidata a vereadora também, Uhum, sim, sim. né? E eu recebi um recado no WhatsApp, que eu conheci bastante. E isso é interessante, porque essa senhora foi uma assim, potente, ela falava coisas aí que deixou muita gente injuriada. Só para dizer que até hoje Rio do Sul não consegue, Rio do Sul, estou falando genericamente, não engole essa conversa. Né? Mas tudo bem. Vamos voltar ali você abriu um capítulo diferenciado, aí, que é a questão do sincretismo religioso. Uma das inteligências malditas da branquitude é transformar a religião oficial, catolicismo, num catolicismo popular sincretizado. Então, Oxalá é Deus potente, Deus, né? O Pai, Deus Pai, Yansan, Nossa Senhora, Oxum, Nossa Senhora Aparecida, São Jorge passa a ser o grande orixá, né, o cavaleiro da Luanda, o grande pensador, e depois Cosme e Damião são as crianças para as crianças, né, os infantes, e assim vai. Isso tudo é manipulação branca, porque não existe esse secretismo. Não, na tradição, nas chamadas religiões de matrizes africanas, não existe esse secretismo. Isso é coisa do lado de cá para poder cooptar a mentalidade desse povo que estava fora do contexto. E isso nasce, gente, vocês aí não conhecem essa informação, se tem, mas aqui em Florianópolis nós temos as famosas igrejas do Rosário dos Homens Pretos.
né? Quando eu trabalhava na Secretaria de Educação, então no meu caminho, eu vinha ali da Praça dos Bombeiros e tal, a igrejinha mais próxima que eu tinha era a de São Benedito, ali Isso. eu nunca lembro o nome da rua ali, mas em direção a Felipe Schmidt, a Conselheiro Fica ao Marco. fica do lado do Teatro Álvaro de Carvalho. Isso, bem assim, porque eu passava ali, então era fácil, e porque a matriz estava em reforma, então eu não podia Exato. entrar. Né? E daí eu ia ali e tal, acendia as minhas velhinhas, fazia minhas orações e tal. E aí o Certo. pessoal me falou, ó, Fábio, tu estás indo lá na igreja dos escravos. Olha só o que eles falaram. E você conhece a igreja da Boa Morte, Nossa Senhora da Boa Morte? Não, professor. Também não vai encontrar nunca, porque ela está tão longe dali como está nosso conhecimento da história. E tem que pegar a Conselheiro Mafra, lá embaixo, perto do mercado, e seguir sentido a Rio Branco, lá em cima, no final da Felipe Schmidt, na Conselheiro Mafra, onde tinha a parada dos portos, onde os navios paravam, onde tem a Casas da Água, aquela coisa ali, em frente à rodoviária. Ah, certo. Ali, Ali na região da Rita Maria, ali, né? isso atrás da Casa da Água, você vai encontrar uma igreja bem miserável, bem lascada, em cima de concreto, sem pintura, porque ali era chamada Igreja da Boa Morte. Por quê? Porque as prostitutas, as mulheres que faziam programas para os embarcados, que chegavam no navio, ficavam ali. Então, quando elas estavam para parir, não tinha quem cuidava do bebê, elas levavam ali para o padre da unção, ou a unção dos enfermos, e chamou-se, então, é denominada Igreja da Boa Morte. E entre aquela igreja e a Igreja dos Pretos, tem a Igreja de São Francisco, que fica ali na Felipe Schmidt, Uhum. que é a igreja, assim, ali é a confraria dos pretos mais elitizados, né, que é a Igreja de São Francisco. Isso tudo, meninos, vocês vêm aqui a Florianópolis, vocês têm uma aula disso. E para entender isso aqui, vou te dar uma pista. Vocês olhem as placas dali do centro de Floripa, elas têm duas cores, as placas das ruas. Tem uma cor marrom e uma cor azul. A letra marrom era o nome da rua no século XIX. Ah, Era o nome daquelas ruas. o marrom no Azul, trânsito a é atualização para os dias de hoje. Né? Ninguém explica essa informação. Você fica olhando aquilo ali, para afinal de contas. Qual é que é a rua? Felipe Schmidt, ou sabe? Porque foi uma luta para dizer, bom, isso aqui é terra de preto, antes de ser terra de... E os açorianos ficam só como mercado. Isso é uma luta que você só vai encontrar outra resistência lá em Santo Antônio de Lisboa. As pedras de acesso à praia é fruto do suor dos pretos. Para fazer aquela calçada para Dom Pedro, ou vai lá no Ribeirão da Ilha, ou vai lá no Pântano do Sul. Então, aqui mantém. Se me permite, eu vou dar uma desviada de Blumenau e entrar para Brusque. Vocês conhecem a história de Brusque? Devem conhecer. Brusque, a gente sabe que Brusque existe, mas... Pois é, Brusque diz que tem 200 e lá vai cacetada. Mentira absoluta. Brusque tem mais de 300 anos. E quem fez essa história, não sou eu, tá? Tem um sujeito ali, o Sérgio não, como é que é? O Brank, é um pesquisador. Infelizmente, ele é do ramo o Sul é meu país, ele defende essa prática, né? Mas é um pesquisador muito importante, muito próximo de nós, no sentido que ele foi pesquisar e tem um material didático muito interessante sobre a presença dos pretos livres ou fugidos da Ilha do Desterro. E aí, então, você encontra todo um caminho que vem desde lá da comunidade do Sertão dos Valongos, já viram falar? Sertão dos Valongos, ali em Tijucas. Eita, meninada, hein? Você tem muita coisa para buscar. O Sertão dos Valongos, olha, Valongos, nem me lembro dessa palavra, Valongos. Valongos foi o aportuguesamento da palavra Vale Longo. O Vale Longo foi um navio que encalhou nas areias ali da entrada de Tijucas, naquele rio Tijucas. Estava descendo para ir para umas construções antigas ali. E o navio encalhou. Os nossos negros irmãos espertamente saltaram e saíram nadando, né? Ninguém é bom. Saltaram e entraram ali no Tijucas e foram parar lá na divisa entre Tijucas e a cidade ali de Canelinha. Como é que é o nome daquela que faz? Canelinha, São João Batista. Não é Balneário. Tem ali o Morro
baú, né? No Morro do Baú, eles ficaram ali embaixo. Então eles moram ali no Vale dos Valongos. Só que esse ponto ficou como referência aos soldados que debandaram, pediram fuga da Ilha do Desterro. Eles passavam por ali, subiam a serrinha e iam parar lá em Brusque, onde tem o seminário da Zambuja. Já ouviu falar do seminário da Sim, sim, já Zambuja? visitei. Rapaz, tem que ir atrás das informações. Tá, Está tudo aí mas do lado de ali, vocês. professor, então é o seguinte, Pertencimento do tem território de Tijucas, vocês. depois vem Canelinha, O São João microfone Batista está fechado. e Nova... Opa. Está falando aí. Eu fechei porque estava passando o carro do gás aqui, Sim, aquele lá com propaganda. E quando eu comecei a escutar, eu fechei para não dar problema. Professor, certo. ali tem, depois de Tijucas vem Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Sobe, que daí é a terra sobe. dos meus antepassados, chegaram os italianos ali. Isso, ele só fala de italiano, mas só que os italianos chegaram muito depois. Muito Sim, depois. é 1875, quando da guerra a Itália nem era Itália, eram vários principados que daí resolveram se unir para segurar o Império Austro-Húngaro. Exato. Tô vendo- Olha, meninos, se vocês forem seguir nosso raciocínio, a gente vai ficar até amanhã, ou se não, o mês todo, o semestre todo, porque só esse vale de vocês tem muita história silenciada. Né? Silenciada. Não é que a história morreu, foi rasgada, ela está silenciada. Né? Então, eu estou falando do Brusque, porque Brusque, só para ilustrar, eu vou parar por aqui. Vocês conheceram lá aquela famosa empresa do Renault, Carlos Renault. Carlos Renault, né? E o Carlos Renault ele tinha uma intriga danada, porque o time dele criou o time do Brusque, né? O time do Renault, e que não ganhava nenhum campeonato no começo do século XX. Não ganhava nada. Né? Então, o que ele fez? Não ganhava do time de Itajaí, né? O Marcílio Dias. Marcílio Dias. Mas passava campeonatos e campeonatos, só que lá no Marcílio Dias tinha 5 pretinhos que eram terríveis. Né? Marcava gol até de costa. Aí o que o Renault fez? Foi lá em Joinville, contratou 5 pretos e colocou no time do Renault para ganhar o Marcílio Luz. E não é que ganharam o campeonato, porque isso é histórico. Assim, né? Pois é, professor. Esse aí de que foi queimado os registros negros lá no Rui Barbosa, eu visitei, porque eu sou fluminense, como time do coração na época. O meu time aqui não existia, agora tem o Santa Catarina, então voltei a torcer aqui pela cidade do Rio do Sul. Você ser tricolor. Tricolor lá das Laranjeiras, e eu fui visitar o museu do Rui Barbosa. Certo. E aí, entre as coisas, mostrava que ele era o presidente do comitê de ética do time fluminense. Mas era de remo, Clube de Regatas Fluminense. Não existia futebol ainda. No pré-abolição. Exatamente. E aí, segundo o que consta lá, os abolicionistas versus os escravocatas dentro do Fluminense se pegaram no pau, literalmente, com o remo bateram um na cabeça do outro lá e a coisa quase morreu. Aí ele, segundo o que consta lá, ele chamou o pessoal e disse, quem vai ficar aqui está suspenso por 6 meses, uma coisa assim. E o resto do pessoal, eu não vou suspender. Tem 2 barcos, mais um tanto em dinheiro, vocês fundam outro clube porque eu não quero ser responsável pela morte de ninguém. Exatamente. Né? E aí o Fluminense em si ficou um clube mais elitizado, que passava pó de arroz, que é uma coisa, um tingimento para mulheres mais que deixava a pele mais clara, certo. que tirava a foto no início do jogo, porque todo jogo de futebol a foto é no início, porque senão depois está todo mundo destruído, né? Sim. E depois aparecia. E aí tanto é que o mascote é um cartola e eles jogam o pó de arroz na abertura. Vamos acrescentar na tua história aí a história do Inter e do Grêmio. Qual é o mascote do Inter? O Saci. Saci Pererê. Né? E o Grêmio é da elite branca, que não pode ser chamado de gaúcho, é o porto-alegrense. Gaúcho vem lá dos Pampa, lá dos lascados. Tanto é que é
O cara tá com uma roupa de cruzado português, mais ou menos, espada e Isso. tudo, o mascote. E tu pode também usar a mesma categoria para São Paulo e Corinthians. São Paulo está bem no centro do Morumbi, que era a elite da década de 40, 50, 60, a burguesia paulista. E Corinthians está onde? Está lá em Itaquera, lá na periferia da periferia. A Arena, olha o nome, Arena, né? Arena continua a mesma coisa. Então, e depois, do lado direito ou esquerdo, entre os dois, está o Parmeira. Né? O Parmeira é o time da elite italiana. Sim, Por sim, da isso, turma do Bexiga ali, que o senhor também chamado comentou. de, pelos dois times, São Paulo e Corinthians, de local dos porcos. Né? Então, tu vê, é uma coisa assim assustadora, mas isso faz parte do Não, mas modelo. tem a sua lógica pela a confecção das linguiças, o presunto Parma, que é a perna do porco, ficava muito tempo, é um ano e pouco lá sendo defumado, então tem. Eu estudei ali, estudei doutorado, tudo ali na PUC, São Paulo. Então, isso está lá latente, assim. Tanto que a de comida que a gente comia, até eu me formei doutorado em 2014, o que é mais saboroso ali perto do Palmeiras é o pastel. Né? O pastel com caldo de cana, que vem da origem dos italianos ali, que é delicioso, mas só o pastel de São Paulo, que outro lugar não tem igual. Então, isso faz parte de umas tradições, sabe? Mas voltando agora para me encerrar, gente, eu tenho, se me desculpe, Fábio, eu tenho uma outra reunião agora, daqui a pouquinho, Sim, sem problema, professor. e a nossa conversa está indo longe, estamos há 1 hora. Já. É o seguinte, para concluir, uma pergunta que me fazem sempre, e acho que vocês podem estar curiosos, mas como é que tu conseguiu chegar onde chegou? Eu não cheguei em lugar nenhum, viu, gente? Eu não tive cota, infelizmente, defendo. Ontem mesmo participei de uma banca da Fundação Carlos Chagas, aqui no centro de Florianópolis, onde está a Receita Federal e a Polícia Federal para fazer a qualificação de pretos, presença de pretos no sistema institucional. E, incrível que pareça, muita gente quer ser preto e muita gente quer ser pardo, mas ninguém quer. Ninguém faz das tripas ao coração, como a gente brinca aí na periferia, nas comunidades, para tentar ser, porque parece que é lucrativo. Não é. Não é, gente. Vocês estão me vendo essa cara aqui, com essa barba branca. Se eu sair correndo aí do Sul, quem vai levar porrada sou eu. Eu já fui preso várias vezes, com meus 66 anos, porque eu estava em posição suspeita. Suspeita. Uhum. Né? Agora, se eu começar a correr, é preto parado e suspeito, correndo é ladrão. Essa é a lógica. Não, E não já tinha. teve caso, eu tinha um candidato a genro negro ali, mora na Pedra Branca, em Palhoça, e claro, a gente foi no shopping normal tal, Sim, e ele andando assim, e daqui a pouco eu notei pessoas das lojas, dos mercados, seguindo ele. sim. Aí eu É me isso mesmo. aproximei, conversei com eles, as pessoas disfarçaram que estavam seguindo ele, porque, então tá Uhum, com uhum. alguém, não vai roubar. Gente, olha, algo terrível mesmo. Isso está acontecendo cotidianamente. Né? Não é uma coisa assim, acontece contigo e você está desconfiado, está imaginando coisas. Não, é a estrutura do racismo institucional. E vocês que estão aqui, não se assustem de eu estar falando isso, estou apenas colocando para vocês que o meu temor é que nós temos uma pauta de afirmação, de luta de ações afirmativas que eu conto com vocês, né, da inteligência artificial. Em que sentido? Eu tenho já participei de 3 bancas de doutorado esse ano, infelizmente, na área de epistemologia afro-americana e caribenha, essa é a temática, tá? Acabei de voltar da Costa Rica 25 dias atrás, participar de uma banca na Universidade Costarricense, e infelizmente uma das dissertações, foi feita plágio, não se chama mais plágio, né? Com IA. E o IA é um ambiente hoje muito perigoso. Né? E se digita ali e aparece texto. Né? O que agora meus colegas que estão aqui na sala
ao lado, que trabalha com inteligência artificial, me disseram: olha, professor, eu vou dar para o senhor um método de como o senhor buscar fontes e equipara textos. E eu fiquei apavorado, sabe? Porque eu não, é assustador o quanto pode se fazer de traquinagem na inteligência artificial. E nós, os antigos sábios da inteligência, do plágio, dançamos, sabemos, né? É muito difícil. E vocês, meninos, por favor, nos ajudem não a encontrar esse tipo de manipulação do conceito, mas de como a gente sair dessa, né? Sair do sentido dessa. Isso não ajuda a gente a crescer na intelectualidade, no respeito ao outro, à outra. E vocês vão ser os sensores de agora em diante, com certeza. Porque vocês vão construir mecanismos, instrumentos de controle, que não é para buscar o humilhante, o humilhante, não é. A forma de fazer a arte sempre existirá, a maldade sempre estará presente, mas na ciência, eu estou falando com vocês, como dizia um professor meu, o professor Carlos Prosbit, de filosofia da linguagem, lá na UEL, em Londrina, quando eu estudei, ele dizia sempre para mim: todos os jovens como vocês, com esse rosto jovem, já são doutores, só falta agora fazer a síntese do seu pensamento. Eu achava tão estranho aquilo, porque ele entrava em sala de aula, um velhinho de 80 anos, filósofo, hegeliano, né? Toda aquela coisa de batina preta, palutino, fedido até o pescoço, ele tomava muito pouco banho, mas era uma inteligência sábia. E ele sempre dizia, e eu vou dizer para vocês que estão aqui, vocês já são doutorados. E enquanto eu fazia leitura num livro de papel, vocês fazem leitura na inteligência artificial e buscam fundamentos em vários campos da ciência, ao mesmo tempo, em segundos. Então, aproveita essa traquinagem eletrônica e transforme ela em ética e política. É meu pedido, não é nem conselho, meu pedido. Nós precisamos da inteligência de vocês para que a academia, para que o Instituto Federal seja essa potência que é. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu estou agora aqui pelo Sistema Cressol de Cooperativismo, assinamos aqui em Jaguaruna um convênio com a extensão da UFSC aqui em Araranguá para fazer especialização, mestrado e doutorado em inteligência artificial para os nossos colaboradores do sistema cooperativo. Vai começar o ano que vem, né? Assinado pelo reitor da UFSC e pela equipe aqui de Araranguá. Porque não adianta querer fugir desse tema que vocês estão. Vocês estão na ponta do iceberg para resolver o problema que está na base do iceberg, que é a estrutura extremamente discriminadora. Então, deixo para vocês essa mensagem assim. Encerro dizendo que foi um prazer grande estar com vocês. Se tiver alguma pergunta, vamos aproveitar. Se não tiver também, manda depois pelo WhatsApp. Eu vou estar aí, eu acho que o ano que vem já estou convidado para um seminário ali pelo Rodrigo, viu, Fábio? Se quiser entrar em contato com ele. Manda o link que eu distribuo para os alunos, né, disso. Vou falar com o Rodrigo também, porque é muito legal, a gente pode se conhecer pessoalmente. Prazer. O museu é só 400 metros para o Instituto Federal. Então, né? A gente pode ir caminhando lá tomar um café, o senhor conhecer a nossa estrutura, seja muito bem-vindo quando vier aí do Sul. Conversa com a Kátia ali, o Rodrigo, que eu não sei a data. Já confirmei que vou. Agora não sei a data ainda, mas já me mandaram reservar agenda, não sei o mês também, mas é assim, você vem, né? Eu falei, não, imagina, não tem problema. Mas penso, fico à disposição, de preferência para a gente fazer uma roda de conversa. Palestra não, porque palestra só enche. Esses meninos aí não gostam de palestra, gostam de conversar. Né? Os tempos são outros. Que bom. Então, é isso. Então tá ok. Eu chamo esse momento. Vou encerrar agradecendo ao professor, salva de palmas para ele. Obrigado. E eu vou parar a gravação e daí fica aqueles minutinhos como se tivesse terminada. Como eu gosto de fazer, terminou a aula, às vezes alguém não quer que seja gravado, pode falar daí. Só um minutinho.